Olá, pessoal, tá no ar mais um Roma Business, edição especial COP30. Este é o 4º episódio e vamos falar sobre os desafios dos investimentos climáticos e as oportunidades que esse setor tem a oferecer. E aqui eu estou a conversar com o querido Fernando Penedo, lá do Amazônia Mais 21. Vamos conversar um pouquinho também sobre esse projeto incrível que ele desempenha. Mas antes disso, este podcast tem o oferecimento da Vale, com o apoio da Vale, e o oferecimento do Supermercado Líder, da Universidade da Amazônia UNAMA e da Equatorial Energia. Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui nos estúdios do Grupo Roma e topar conversar com a gente, bater esse papo sobre um tema não tão simples, mas que a gente vai conseguir levar aí para o nosso público internauta, ouvinte, seja onde for que ele esteja nos assistindo e nos ouvindo, através das rádios da Roma FM, do portal Roma News, ou também pelo Spotify, através do RomaCast, e pelo Instagram, pelas mídias sociais. Hoje o mundo é assim, é dinâmico, é rápido, a cada dia muda. Estamos aí para isso. Que bom que nós estamos aqui produzindo conteúdo de qualidade para esse mundo, com né, certeza. Rômulo? Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar contigo aqui com toda a sua audiência. Veio lá de São Paulo, pessoal. Veio lá de São Paulo, justamente, e está aqui na Amazônia contribuindo ainda mais com esse conteúdo de qualidade e credibilidade. Uma honra. Obrigado. Fernando, para a gente começar, eu queria entender um pouco sobre o Amazônia Mais 21. Excelente. Acho que o que é o Amazônia Mais 21? Nós somos criados pela Confederação Nacional da Indústria e pelas 9 federações industriais da Amazônia Legal. É uma organização não governamental, uma instituição que olha toda essa potencialidade que existe nessa chamada economia verde, a nova indústria, os novos negócios, o que essa agenda ambiental pode oportunizar de novos negócios e trabalha para fazer essa potência toda, de fato, virar um negócio. Esse é o lugar do Instituto Amazônia Mais 21, para te contar de uma forma bastante simplificada. E tu tens mais de 24 anos de atuação nesse ramo da sustentabilidade, como executivo à frente desses projetos que enriquecem não só a Amazônia, como diversos outros setores e questões aí Brasil afora. Mas eu te pergunto, em relação a esse específico, como ele pode contribuir na COP30? Excelente. A gente sempre olhou a sustentabilidade, quando a gente olha a história da sustentabilidade, não só quando ela chega no Brasil, mas também com as grandes discussões globais, a gente sempre entendeu a sustentabilidade algo complexo, lento de ser implementado, pequeno, de baixa escala. Nos dias atuais, essa discussão já está completamente superada. Nós precisamos ser rápidos, nós precisamos de escala, nós precisamos de muito dinheiro, porque os desafios do planeta estão aí. Acho que um lugar muito importante para o Instituto Amazônia Mais 21 é porque ele consegue olhar todas essas potencialidades da agenda verde, da sustentabilidade, nos 9 estados, e o que está acontecendo fora do Brasil, como é que o mundo está discutindo essa economia e fazer essas grandes conexões. Amazônia, os 9 estados, né? Tanto o que acontece de discussão aqui regional, quanto o que acontece de discussão no Brasil e fora, e conectar tudo isso. Vocês estão nos 9 estados que englobam a Amazônia? Nos 9 estados, com presença nos 9 estados. como diretor de operações e projetos. Do Instituto Amazônia Mais 21. Então, toda essa carteira, todo esse pipeline, tudo que a gente propõe para a sociedade está sob minha diretoria. Ou seja, é mais da Amazônia do que próprio São Paulo. Sem dúvida. É 100% Amazônia. São Paulo é só certidão de nascimento. É só pra fingir que mora. É isso. É a base de deslocamento. É a base pra passar os finais de semana. É exatamente isso. Porque a família fica lá, só que teu trabalho dia a dia tá pra cá. Exatamente. O Instituto está com 4 anos de operação, né? Nesses 4 anos a gente está super dedicado a, de fato, originar esses projetos que podem impactar a vida de milhões que residem aqui. E voltando para essa área de impactar a vida de milhões que vivem por aqui, me remete muito também à questão da economia verde. Tu pode me explicar um pouquinho sobre isso? Posso. Acho que assim, qual que é a grande questão que está colocada nessa agenda de economia verde? Todo mundo conhece economia, você abre e fecha empresas, tem a economia aqui da cidade, a economia do estado, a economia do país, né?
essas coisas acontecem cotidianamente na nossa vida. Uhum. Só que o tamanho do problema planetário das questões climáticas é tão grande que a gente tem buscado casar essa economia do dia a dia com essas grandes questões, com esses grandes problemas e falar, opa, não é só problema, tem uma oportunidade aí. Há Justamente. negócios que podem ajudar a gente a equalizar os grandes desafios do nosso tempo. A Uhum. economia verde é isso, tem uma série de oportunidades na agenda verde, como tem uma série de problemas, Uhum. esses problemas abrem oportunidades e a economia pode ter uma contribuição muito, se não a mais importante, nessa agenda de transição que a gente tem que fazer. Esse é o lugar da economia verde. Então você tem vários setores, como na economia, você não tem hotelaria, bens, comércio, Sim. serviço. Dentro desses setores tem várias oportunidades que são relacionadas à agenda Todos têm verde. acesso? Todos os setores podem se aproveitar dessa agenda verde que a gente fala, dessa nova economia, desses novos mercados, novos produtos, né? Tem muita inovação nos setores tradicionais, tem muita coisa do setor tradicional que pode coadunar, pode compor junto com uma agenda verde. Então, essa nova economia As é para oportunidades todos. existem. Existem para Agora, todos. voltando para o Pará, voltado no caso, para o Pará, como tu consegues visualizar a questão dos segmentos sustentáveis aqui na região? Acho que tem uma série de agendas que são muito importantes para a economia verde no Pará, em especial. A primeira é uma agricultura e uma pecuária de baixo carbono. O Brasil é tradicionalmente um país que faz uma agricultura e uma pecuária de expansão territorial. Uhum. A gente precisa de mais terras para produzir e para criar os nossos gados, né? Mas já é sabido pela ciência, nessa nova agenda econômica, que você não precisa mais desmatar. O que você tem hoje de terra já destinada à produção é capaz de aumentar a produtividade dessas terras e entregar mais comida para o mundo, mais produtos para o mundo. Sim. Então, acho que essa é uma agenda importante para o Pará. Como é que a gente produz, planta, faz comida e entrega ainda equilíbrio ambiental. O Pará está na vanguarda disso. Há muito tempo o Pará tem se colocado à frente dessa agenda de aproveitar as áreas que já Você é foram muito rico nessas abertas. atividades. Muito, muito. E a gente tem muita oportunidade. Claro, tem muito problema ainda, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira, né, Rômulo? Tem muito Sim, os problema no problemas Brasil. existem, mas estão aí para Existem. serem solucionados na medida do E a possível. gente pode solucionar numa agenda econômica, não numa agenda punitiva, Sim. né? Onde tem uma atividade econômica, você cuida daquela região. Então, a economia verde vai trazer novos elementos para essas atividades tradicionais, que é como a gente cuida do solo, como é que a gente restaura, como é que a gente aumenta a produtividade com baixo carbono, como é que a gente produz comida de qualidade para o mundo. Então, tudo isso são elementos geradores de riqueza. Sim. Você gera riqueza para quem é proprietário da terra, gera emprego, você entrega uma comida melhor para o planeta. E tu tens algum setor específico que possa destacar na economia verde? Acho que o mais destacável hoje na economia verde, sem dúvida, é a bioeconomia. Aproveitar o potencial da natureza para originar produtos, Perfeito. né? E agricultura de baixa emissão e gestão de florestas. Sem dúvida, são dois setores que têm muito potencial de transformar a região, transformar o Brasil, promovendo uma nova agenda de desenvolvimento econômico a partir das atividades E esses verdes. dois setores ainda existem muitos desafios? Muitos. Impactam diretamente sobre esse retorno que possivelmente vocês esperam? Ou é algo que a cada dia tu acreditas que está se aperfeiçoando ainda mais no intuito de equilibrar a situação? Está se aperfeiçoando, tem uma série de atores no Brasil e no mundo trabalhando para a bioeconomia acontecer com todo o seu potencial, mas, claro, ainda há muitos desafios. Desafios, assim, grandes temas que são os desafios aí hoje dos nossos tempos na agenda de bioeconomia. Ligados à inovação, há muita pesquisa, muito estudo que a gente tem que fazer ainda sobre a aplicabilidade de determinados produtos da Olha aí, natureza até na indústria. inovação tu citas. Ou Total. seja, mesmo neste assunto tão específico, a inovação se faz presente. Em Sempre. qualquer momento, qualquer atividade, hoje a inovação está super em alta, ela é essencial para qualquer função, qualquer atividade ser desempenhada. Claro, a gente tem que ver o pesquisador da universidade que está pesquisando uma nova molécula, como é que aquela molécula pode fazer um grande Porque às vezes a gente serviço. fica pensando, onde é que pode entrar a inovação nessa questão especificamente
É algo que não é tão fácil, como É. como tu estás, inclusive, compartilhando. Dentro o que vai estudar aquela molécula, ou seja, é algo bem, É isso, é do bem, micro, né? Lá na isso, bem bancada, específico bem mesmo. específico, estudando aquela molécula, até entender que aquela molécula tem um grande serviço à sociedade, seja na indústria farmacêutica, na indústria de cosmetologia, Sim, e como é sim. que aquela molécula que está lá na bancada chega para a indústria com volume, com escala, com impacto social e ambiental positivo. É um A agenda contexto, de inovação aí está em tudo. com certeza. Agora sim, Fernando, em relação a essa capacitação dos investimentos, pequenos, médios, enfim, como é que vocês fazem mais ou menos? Como é que vocês desempenham essa questão? Acho que tem duas Como é reflexões feita essa importantes. capacitação? Isso, duas reflexões importantes para a gente construir aí. Capacitação não, desculpa, eu acabei me perdendo. É captação, né? Captação. É. Acho que tem dois grandes desafios aí. Primeiro, que a gente precisa trazer o mundo do dinheiro, do grande dinheiro, para essa agenda de nova economia da economia verde, certo? Uhum. Esse grande dinheiro não está nos bancos de desenvolvimento, BNDES, BID, BASA e etc. Esse grande dinheiro, você concorda comigo que ele está no mercado de capitais? Sim. Né? Está nas bolsas, Sim. nas bolsas pelo mundo inteiro. Como é que você tira um investidor que está ali operando ações, renda fixa, certificados que paga rendimentos bastante seguros para colocar em mercados novos? Então, acho que esse é o primeiro desafio, fazer essa transição. Como é que você faz isso? A primeira coisa é projetos que tenham pouco risco, né? Você coloca É a seu partir daí dinheiro, que vocês começam essa captação. é isso aí. Você Entendi. começa a pensar projetos que abrem oportunidades de investimento que tenham o menor risco possível. Não significa que não vai ter risco, mas tem que ser o menor risco possível. Você coloca seu dinheiro numa atividade que você vai perder? É claro que não, Alguém ninguém faz isso? colocaria. Ninguém faz isso. Exatamente. Então você tem que fazer essa nova economia ter menos risco possível, que a percepção do investidor seja de um risco aceitável, e aí a gente tem que fazer isso muito, com volume, com escala, para que o dinheiro chegue cada vez Ou mais seja, nessa vocês vão nova fazendo um agenda. filtro, de fato, entre os projetos apresentados e captam aqueles que, porventura, vocês acreditam que tenham menos riscos. Ou ele está com muito risco e a gente começa a tirar risco dele. Tá? Entendi. Então, esse é o lugar do Instituto Amazônia Mais 21. Na Uhum. cadeia, eu acho uma potencialidade, trabalho com essa potencialidade para ela virar um projeto, vou tirando risco daquele projeto, vou vendo modelagens econômicas financeiras, a contribuição daquele projeto para essa nova economia, vou tirando risco daquela iniciativa até que ele fica pronto para receber investimento e eu crio o mecanismo do dinheiro chegar até esse projeto. Esse é o lugar do Instituto Amazônia Mais 21, em várias agendas, tá, Rômulo? A gente vai olhar bioeconomia, a gente vai olhar agricultura de baixa emissão, a gente vai olhar a agenda de energia, a própria agenda urbana, de como a cidade se organiza, o que tem muita oportunidade nessas cidades amazônicas por uma agenda verde, por uma nova economia. Entendi. E assim, Fernando, voltado para as questões sociais, da diversidade social, quando falamos em negócios sustentáveis, também esbarra pela situação da diversidade social, querendo ou não. Há algo que tu consigas meio que, de certa forma, expor que tenha alguma liderança nesse caso? Uma liderança, digamos, social, de Sim, desenvolvimento social? exatamente. Sem dúvida. Olha só, o melhor exemplo para eu te apresentar é quando a gente fala de agricultura. A agricultura no Brasil e na Amazônia, ela é produzida só por grandes proprietários de terra? Não. Não. Quem produz comida no Brasil? São os grandes proprietários, mas também são os pequenos, são os assentamentos, são as Uhum. comunidades tradicionais, os Por isso que eu te pergunto, quilombos. são vários. Vários. Então, todos esses setores sociais, todas as populações têm oportunidades nessa Uhum. economia verde. A gente conhece uma experiência para ilustrar para Mas você, não é um tá? perfil de quem lidere isso hoje.
Sim, tem muitas organizações trabalhando com isso. O próprio Instituto Amazônia Mais 21 tem projetos com populações tradicionais para aproveitarem as oportunidades dessa Entendi. economia Vocês verde. tentam fazer essa união. Sim, entre a comunidade tradicional, o seu modo de vida, o que ela produz, e o mercado, o Perfeito. investimento, como é que ganha escala, como é que entrega qualidade. Esse é o nosso lugar de trabalho. Tá? Numa comunidade isolada ou pensando a Amazônia inteira. Em Rondônia, por exemplo, eu sei que não é Belém, não é Pará, o Não, mas tá exemplo é dentro dos Rondônia, mas 9. está dentro dos 9, então eu não quero mexer com a vaidade aqui. Se... A gente está fazendo Fica um à trabalho. vontade. A gente está fazendo um trabalho lá muito interessante, com vários assentamentos, construindo uma parceria com o Estado para a gente levar mecanismos de alavancagem, de qualidade de produção para os assentados da reforma agrária, para aproveitarem essa agenda de restauração com geração de riqueza, porque você tem que restaurar a Amazônia, é imperativo, você tem que plantar floresta, mas esse plantar floresta não pode ser só despesa, ele tem que ter uma matriz de receita junto com isso. Essa é a economia real que as pessoas que vivem na Amazônia precisam. Como é que elas vivem da floresta, né? Então, um pouco isso o Instituto pensa também. E acabaste abordando ainda há pouco essa questão do Instituto também, das ações não, com olhares não só para a Amazônia, como o Brasil e até mundo afora. Isso me instigou a pensar aqui uma ideia, se tu tens assim, mais ou menos, de como o estrangeiro olha, que eu acredito que tu tenhas muito contato também com o estrangeiro relacionados a esses temas que aqui estamos conversando nesta quarta edição do podcast Roma Business, edição especial COP30, sobre esses investimentos financeiros voltados para essas situações climáticas. Qual é o olhar do estrangeiro hoje para a Amazônia, em especial aqui para o Pará? Excelente, boa pergunta. Assim, é uma pergunta muito boa, mas uma pergunta perigosa para o respondente por causa do risco de generalização. Não, mas o teu Obviamente, olhar um olhar pessoal, pessoal, né? Obviamente, assim, a gente que de quem conhece, convive também sim, com os estrangeiros e acaba abordando assuntos como esses. sim, assim, é uma Talvez tenha alguma agenda, percepção sobre isso. sem dúvida, é uma agenda de completo desconhecimento sobre a realidade da Amazônia, né? Há uma visão lá fora de que a Até porque tu Amazônia, age concordar, desculpa te interromper, pode mas assim, interromper, muitos vêm agora para a COP30. sim, O que esperar, né? eu acho que eles vão tomar uma surpresa. Né, com como é diferente o Brasil e como é diferente a nossa Amazônia do que eles esperam, leem, estudam sobre a Amazônia. Uhum, Né? Há uma visão lá fora, acho que tem dois polos de visão. Um de que isso aqui é uma floresta sem fim uhum. e que ela é inabitada. Ela é uma floresta selvagem, digamos assim, e que as pessoas estão nas cidades, mas que não existe uma quantidade tão grande de cidades como tem na Amazônia. Acho que essa é uma primeira visão. A segunda visão é que eles acham que isso aqui está tudo pegando fogo, que isso aqui está tudo sendo desmatado, está tudo pegando fogo, que a gente está num perigo gigantesco. Obviamente, a gente está muito perto de um ponto não retorno, que a gente chama para esse equilíbrio climático, mas o Brasil ainda é um país que preserva suas florestas, há muitas florestas no Brasil, a Amazônia é bastante preservada perto do tamanho do nosso território nacional, se a gente comparar o que a gente tem de floresta com outros países, né? Então, acho que tem essas duas visões. E eles vão tomar uma surpresa, porque, obviamente, a gente tem problema, né? Tem desmatamento, tem crime organizado, tem pobreza, mas a gente tem muita riqueza também, muita diversidade, muita oportunidade de Como eles negócios. também têm problemas e todos temos. Não conheço um país que não tenha Não problema. tem. Né? Acho que Exatamente. todos são diferentes, cada um com os seus problemas e as Só suas que tu age de dinâmicas. convir que tem alguns que acabam somatizando mais de uma maneira, de um olhar diferenciado em relação a outros. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece muito, inclusive dentro do nosso próprio país. Claro. A gente vinda da critica muito. COP30 para Belém incomodou muitos outros estados. Isso é Sim, inevitável. sim. E de certo modo, o melhor lugar para se debater clima é na Amazônia. Sem dúvida. Aqui é o coração de tudo em relação a isso. E eu acredito também muito que esse olhar do estrangeiro, que talvez não seja o mesmo, talvez não é o mesmo que o nosso,
de quem vive aqui, vai surpreender e positivamente. Não tenho dúvida disso. E acho que o Nosso povo é Brasil, muito acolhedor. sem dúvida, Vão ser bem recebidos. sem dúvida, sem dúvida. E acho também que os brasileiros que não são da Amazônia devem ficar muito orgulhosos do que Belém está fazendo, porque a gente está colocando essa agenda de economia verde, de floresta para o mundo, mas a riqueza é brasileira, Isso. né? Então acho que é uma agenda muito importante para o Brasil ter bastante orgulho. Acho que Belém está fazendo um excelente trabalho de representar toda essa pujança brasileira para o mundo, e a gente vai sair dessa muito melhor, porque a gente vai conseguir atrair muitos novos olhares para o Brasil. Muitas organizações vão ajudar o Brasil a construir essa agenda de desenvolvimento, não tenho dúvida. A COP30 vai ser um marco para o país. Com certeza. Já é uma união de forças É isso mesmo. para fazer a diferença aí e deixar um legado não só para a Amazônia, como para o Brasil e para o mundo. É isso. Acho que esse é o grande objetivo da E COP. falando nessa questão de legado, né, do futuro, qual é a tua visão sobre o futuro da bioeconomia aqui na região, no país? Eu acho que essa é a agenda que tem maior potencial de colocar o Brasil em outro lugar. A agricultura, como eu estava te contando, tem muito potencial, mas a bioeconomia, a gente está só olhando a ponta do iceberg ainda. A gente não olhou tudo que a floresta pode entregar de produtos e serviços para a humanidade. Não só serviços da natureza, água, fotossíntese, oxigênio, captura de carbono, mas produtos que vão chegar nas casas de todos os brasileiros e de todos os cidadãos. Acho que a bioeconomia... Teve um estudo recente, Rômulo, que falou que a bioeconomia tem a capacidade de adicionar à economia 300 bilhões por ano, né? A bioeconomia global, né? Sim. De novos produtos e serviços a partir da bioeconomia. Eu acho que é muito mais, porque na hora que a gente começar a pensar que tudo que a gente tem hoje de negócios, aliando esses negócios à natureza, tudo será bioeconomia. Né? Todos os setores serão baseados na natureza, no equilíbrio. Então, claro, tem a bioeconomia tradicional, essa da pesquisa, da molécula, da produção de comida, a partir da natureza, frutas, sementes, etc. Mas tem uma muito maior que essa, que a gente ainda não está contabilizando, mas que vai dividir a nossa régua de desenvolvimento entre antes e depois que a gente entender a natureza como um ativo econômico que tem que ser incorporado nos nossos desafios, nas nossas sociedades, nos nossos setores econômicos. E, Fernando, qual é o maior obstáculo, na tua opinião, para deixar a nossa floresta em pé, para diminuir essa desigualdade social e melhorar a qualidade de vida da população de forma em geral? Excelente, Rômulo. Acho que tem um obstáculo, digamos, que é a fotografia, o obstáculo mais de curto prazo, que é o tamanho da pobreza que a gente tem no Brasil ainda e que a floresta entrega uma resposta imediata. Então, quando o caboclo desmata uma árvore, derruba uma árvore, porque aquilo tem um valor econômico que resolve o curto prazo da vida dele, isso é muito fruto do problema social que a gente tem no Brasil. Porque tem o desmatamento, que é o desmatamento Você olhou para cima, mas não olhou para o todo. Entendeu? E tem o desmatamento, que é digamos, o desmatamento industrial, que é em escala, volumoso, tráfico de madeira, né? Você serra e manda isso embora e tudo mais. Mas tem o desmatamento que é do cotidiano ali, do todo dia. A necessidade da lenha para aquecer uma comida, né? A necessidade de vender a madeira para ter um dinheiro na mão. Então, acho que esse é o primeiro desafio que a gente tem, mostrar que a floresta vale mais em pé do que derrubada. A gente tem um esforço muito grande ainda de Brasil para mostrar que, de fato, monetariamente, economicamente, essa floresta vale mais em pé. Acho que o Brasil está enfrentando essa agenda, não só o Instituto Amazônia Mais 21, mas o próprio governo do estado, o próprio governo federal, vários atores brasileiros estão debatendo métricas para mostrar para a sociedade que ela vale mais em pé, certo? Áreas de concessão com manejo responsável e sustentável da floresta, agregação de valor na madeira, não só serrar e despachar ela, mas fazer novos produtos não madeireiros da floresta, que são as sementes, as folhas, os frutos, as moléculas, vírus e etc. Tudo isso está sendo criado, tá? Tem muito estudo, muita pesquisa acontecendo, mas tudo isso está sendo criado. A hora que a gente acelerar essa criação, porque a gente tem que acelerar, tá? Não dá mais tempo para a gente
fazer no ritmo que a gente está fazendo. A gente tem que colocar a marcha quinta aí nesse processo e fazer isso acontecer. A hora que a gente começar a mostrar para a sociedade nacional e global, monetariamente, que essas agendas são muito potentes do ponto de vista financeiro, a gente vai achar a virada para manter a floresta em pé. Fiz uma dissertação toda aqui para te falar o seguinte: nós só vamos manter a floresta em pé se ela tiver um valor econômico. Se ela não tiver um valor econômico, a gente vai derrubá-la. Então, o nosso desafio é ver economia na floresta em pé. É para isso que a gente tem que trabalhar. Tá? Não é a economia do capitalismo selvagem, não é a economia a qualquer preço, é uma economia ética, uma economia responsável, uma economia sustentável, mas ela só vai parar em pé se a gente tiver uma visão econômica. Se a gente não tiver uma visão econômica, ela vai ser derrubada. Acho que esse é o desafio do nosso tempo. E tu achas que essa visão econômica vai ser uma virada de chave na COP30? Eu acho. Um marco? Eu acho. Debatido aqui na Amazônia, na nossa cidade, na nossa capital, aqui em Belém do Pará, trazer todo mundo de fora para discutir, querendo ou não, a Amazônia dentro da Amazônia. É isso aí. Acho que tem 2 grandes temas na COP da Amazônia. O primeiro é a pujança, a beleza, a preservação, a necessidade de conservar, manejar esse patrimônio da humanidade que é dos brasileiros. Acho que essa é uma primeira visão, uma visão bastante ambiental, uma visão bastante correta sobre a necessidade que a gente tem de preservar esse patrimônio para a regulação do clima global. E aí vem o olhar do estrangeiro, que vem loco. É isso, vê esse gigantismo todo. Com os próprios olhos. Acho que o segundo olhar é papel da economia nessa agenda, que eu acho que é o papel que vai ganhar mais importância nessa COP. A discussão dessa COP é financiamento climático e a gente vai sair dessa COP. A minha expectativa, meu otimismo aqui é que a gente saia dessa COP com vários endereçamentos sobre essa discussão de financiamento climático. Então acho que serão as 2 grandes discussões da COP: economia e a importância da Amazônia para o clima global. Perfeito. Conversei aqui com Fernando Penedo nesta aula sobre financiamento climático e todos os investimentos que englobam esta área de atuação. Muito obrigado pela tua presença aqui nos estúdios do Grupo Roma. Eu espero que você que nos assiste, agradeço pela sua audiência aqui no Roma Business, edição especial COP30, e que este tema tão importante na COP30, e não só na COP30, como para todos os que vêm para a COP30, como os que já vivem aqui, que são paraenses, que são brasileiros, que tenha servido para tirar as suas dúvidas acerca desse tema, mais uma vez eu repito, de suma importância. Muito obrigado, Fernando, pela tua presença, pela tua disposição de estar aqui conosco, esclarecendo essas dúvidas sobre esse assunto. Veio lá de São Paulo, já é mais paraense do que paulista. Com certeza. Mas mais do que nunca, num ano desse, te fazer presente aqui na Amazônia, vivendo a Amazônia, com tantos que vêm prestigiar a nossa região, é motivo de muito orgulho, ainda maior de ser brasileiro, com certeza. Com certeza, e paraense muito obrigado. De coração. Sem dúvida. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo e com a sua audiência. Conte sempre comigo e com o Instituto Amazônia Mais 21. E parabéns a todos de Belém. Eu tenho certeza que vocês darão um espetáculo para o Brasil e para o mundo. Obrigado, Fernando. Conversei com o Fernando Penedo, ele é diretor de operações e projetos aí do Instituto Amazônia 21. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Estamos disponíveis onde e quando você quiser. No Spotify, através do RomaCast, no YouTube, do Roma News, nas rádios Roma FM Belém, interior do estado, em todas as nossas mídias digitais. Enfim, são muitas oportunidades para que você alcance o nosso conteúdo com qualidade e credibilidade, como melhor lhe convir. O Roma Business, edição COP30, que conversou com Fernando Penedo sobre os investimentos climáticos envolvendo a COP30, neste assunto tão importante para ser discutido neste quadro especial, termina por aqui. Fique ligado e nos acompanhe. Este podcast teve o oferecimento da
Universidade da Amazônia, Unama, Equatorial Energia e do supermercado Líder, com o apoio da Vale. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.